Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando a pregação da palavra viva, da Bíblia Sagrada, leitura e pregação da Bíblia Sagrada, irmãos. Amém? Sou o evangelista Milvio e o propósito do nosso programa é ganhar almas para o Senhor Jesus. Compartilhe os vídeos, irmão. Vamos ganhar alma, vamos levar libertação às pessoas que estão nas trevas. O Senhor Jesus está voltando e a parte que nos cabe, irmãos, é compartilhar a palavra de Deus para que as pessoas se convertam e se arrependam dos seus pecados. Amém? A leitura de hoje está em João, capítulo 7, versículo 45. Vamos orar. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora. Derrama a tua unção, fala conosco, Deus, que as almas sejam fortalecidas, sejam convertidas ao Senhor Jesus, teu Filho, que a paz que excede todo entendimento humano esteja na tua palavra agora, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmão. João capítulo 7, versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os escribas e fariseus, os sacerdotes, os principais ainda, os maiores sacerdotes ali, os fariseus, mandaram os soldados prenderem a Jesus. E os soldados foram, mas aí, quando eles voltaram, não haviam prendido Jesus. Eles não prenderam. Aí os escribas, os sacerdotes, os fariseus perguntaram: por que não o trouxestes? Se vocês tinham ido para prender Jesus, por que vocês não prenderam ele? E os soldados responderam: jamais alguém falou como este homem. Eles foram para prender, ouviram a pregação, ouviram a palavra do Senhor Jesus e não conseguiram prender. Não teve como prender, nenhum deles teve como prender. E aí os sacerdotes fariseus ficaram assim: mas você sai daqui para prender ele e volta sem prender? E eles disseram: jamais alguém falou como este homem. A palavra dele é muito forte. E aí replicaram os sacerdotes e os fariseus aos soldados, dizendo: será que também vós fostes enganados? Vocês também foram enganados por ele? Por que não o prenderam? Aí esse cara assim: mas será que creu alguma autoridade, algum dos fariseus creram nele? Olha a preocupação deles. Quer dizer, os soldados foram para prender, não prendeu. A palavra dele foi muito forte, foi muito boa, e os soldados voltaram assim, perplexos. Falaram: ninguém nunca, jamais, alguém nunca falou como esse homem. E aí, os fariseus disseram: até vós fosse enganado? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou algum dos fariseus? Alguém creu nele das autoridades? Aí olha só como a soberba é grande. Olha o que eles dizem agora. Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita, amaldiçoando o povo de Israel, sendo que tem uma palavra que Deus deu a Abraão: Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Olha essa palavra. E aí os fariseus vai lá e amaldiçoa o povo de Israel. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Essa palavra voltou contra eles. E Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Então Nicodemos tomou a palavra ali, ao ver que os soldados tinham voltado sem prender o Senhor Jesus, e ali Nicodemos disse o seguinte: acaso a nossa lei julga algum homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Então nós vamos mandar prender sem antes ouvi-lo e sem antes saber o que ele fez? E responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Ou seja, você também é da Galileia? Por que você está defendendo ele? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Olha só o que ele falou. Até hoje não teve nenhum profeta de lá, por que vai ter agora? E cada um foi para a sua casa. Olha só, irmãos.
Ali, Jesus agora, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Saiu dali, os soldados não o prenderam e ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou novamente para o templo. Foi lá, passou a noite e voltou para o templo. E todo o povo ia ter com ele. Então, o povo inteiro, muita gente, uma multidão, ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Então, o pessoal vinha e ele continuava falando do reino de Deus e das coisas que Deus havia mandado que ele falasse. E os escribas e fariseus, aproveitando a oportunidade, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então encontraram uma mulher que foi pega em adultério, falou, vamos levar para Jesus agora. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, levou ela no meio daquela multidão de todo mundo que estava ali, pôs ela ali, e disseram a Jesus, olha só que maldade que eles fizeram, chamaram ele até de mestre, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então a lei nos manda apedrejar ela até a morte. Na lei de Moisés. Tu, pois, o que dizes? E o Senhor, o que o Senhor diz? Eles queriam ter algo de que acusar a Jesus. Se Jesus falasse, não apedrejem, perdoai-a, eles iam falar, desobedece à lei. Ia ter o que acusar. Você não obedece à lei. Ou se Jesus falasse, dá apedreja ela, do jeito que a lei manda, também ele seria condenado porque mandou matar uma mulher. Então, de qualquer jeito, eles queriam condenar Jesus. E Jesus ali, olhando para o chão, escrevia no chão. E aí, quando eles disseram, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aí Jesus pôs a mão no chão e começou a escrever. Aí eles insistiram na pergunta, e como eles insistiam, Jesus se levantou e disse-lhes, olha o que o Senhor Jesus disse, olha a palavra que ele disse, irmão, a sabedoria de Deus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E olhou para eles e falou, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aí ele olhou para o chão e continuou escrevendo. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Então Jesus disse assim, nem atira e nem disse para não atirar. Ele disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, quem não tem pecado, irmãos? Quem não tem pecado? E acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos, até aos últimos. Então, dos mais velhos, começaram a analisar a própria consciência. A consciência condenou a cada um deles. E eles foram se retirando. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, meu querido, presta bem atenção. Eu não sei a sua situação, eu não sei o caminho que você andou, você sabe. Se alguma coisa te condena, se algo que você fez e a sua consciência te condena, e você está
Se você não consegue se perdoar, saiba que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez, ou aonde você fez, ou com quem você fez, ou quando, ou como, não importa. Se você se arrepender de verdade, e se você se converter ao Senhor Jesus, se você confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ser perdoado. Por causa que o Senhor Jesus ele veio e ofereceu um sacrifício de sangue pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela sua pisadura fomos sarados. O Senhor Jesus quer te sarar, quer te curar, quer te libertar desse peso que você tem, desse pecado que você carrega. Porque ele morreu por nós, para nos dar direito à vida eterna. Ele remiu os nossos pecados com seu sangue. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Quando ele morreu, irmãos, ele pegou o sangue dele, quando ele ressuscitou, ele levou diante do Pai e falou: eis aqui o meu sangue pelo homem. Desde aquele dia em diante, irmãos, o povo de Israel já nem precisa mais oferecer nem pombo, nem ovelha, nem nada, nenhum sacrifício pelos pecados. Nenhum homem precisa oferecer, porque o Senhor Jesus, por uma vez, de uma vez por todas, pagou pelo pecado de todos que se converterem a Ele. Você entendeu isso? Então, de uma vez, todo mundo que se converteu, depois dele para cá, e todos que vão se converter hoje e amanhã, foram perdoados por aquele sacrifício feito há mais de 2000 anos atrás. Então, se você confessar o Senhor Jesus com a sua boca, entregar a sua vida a Ele, você será perdoado desse pecado que você carrega, dessa consciência pesada, desse remorso, desse algo que você fez, e só você sabe, só você e Deus sabem. Entendeu? Mas você vem até Jesus e confessa o seu pecado para que Ele possa te perdoar. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu por isso, para te dar comunhão com Ele, para que você tenha vida eterna com Ele. Amém? E a paz que você espera, essa paz ela só vem quando você se converter, quando confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Se você não confessar, você não vai ter essa paz. E Jesus disse o seguinte, para você entender, presta bem atenção, no versículo 12, João 8:12. De novo, falava Jesus e disse-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você que estava com esse peso, carregando esse pecado, essa consciência pesada, esse remorso, saiba que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele veio para te iluminar, para te tirar das trevas para a luz e para que você tenha paz. Então, lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Olha só, os escribas fariseus acusando, querendo acusar ele, igual a sua consciência te acusa. E respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem nem para onde vou. Então o Senhor Jesus disse: eu testifico de mim porque eu sei de onde eu vim do Pai, de Deus, o Criador dos céus e da terra. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus veio para te converter, Ele não veio para te julgar, meu irmão. Arrependa-te desse teu pecado que te aperta a sua mente, que aperta seu coração, sua consciência, esse remorso que está sobre você. Jesus não veio para te julgar, Ele veio para te salvar. Mas aqui ele diz ainda que Ele vai ser o nosso juiz. Quando, depois do arrebatamento, Ele vai julgar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dEle. Então ele disse: eu não julgo, mas... olha o que ele diz. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porque eu e aquele que me enviou. Então sou eu e aquele que me enviou. Glória a Deus, aleluia. Então Deus, irmãos, Ele te conhece, Ele sabe o que você fez. Arrependa-te dos teus pecados. O Senhor Jesus, Ele quer te perdoar, Ele não veio te julgar, Ele quer perdoar você. E quer te perdoar. Amém? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, testifica que o Senhor Jesus veio para nos perdoar, irmãos. Veio para nos resgatar da morte, do pecado e do juízo. O sacrifício dele na cruz do Calvário foi pelos nossos pecados, para que nós que antes
éramos condenados, éramos mortos, éramos gentios, agora fôssemos salvos por Ele e tivéssemos o direito da vida eterna nele. Basta confessar os seus pecados, se arrepender, aceitar e confessar o Senhor Jesus com a sua boca e entregar a sua vida a Ele. Glória a Deus. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Olha que povo de mente pequena. E respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Então esta é a palavra, meu irmão, que eu te digo. O Senhor Jesus, ele não veio para te julgar, ele veio para te salvar. Agora, após o arrebatamento da igreja, após o milênio, após o arrebatamento da igreja, após o período do anticristo, o apocalipse, né? A grande tribulação, após o milênio, todo o joelho se dobrará diante do Senhor Jesus e ele vai julgar a todos. Mas hoje ele veio como Salvador. Ele veio para ser Senhor e Salvador de cada um de nós. Basta que a gente arrependa dos nossos pecados, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que a gente tem que falar. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens com a sua boca, eu confessarei diante do meu Pai. Então você confessa o Senhor Jesus com a sua boca, aceita Ele como Senhor e Salvador, fala: Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ótimo. Entra no meu coração, faz morada em mim, perdoa todos os meus pecados. Ótimo. E agora você confessa ao Senhor Jesus o pecado que você quer ser perdoado. E Ele vai te perdoar na hora, porque Ele morreu por isso, para nos resgatar da morte do pecado e do juízo. Somente Ele pode perdoar. Amém? Que Deus te dê essa força para que você entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor Jesus, no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. Você que andava desviado, desgarrado, estava longe dos caminhos do Senhor, volta. Volta depressa, o Senhor Jesus está voltando. Você que esteve fora dos caminhos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda está vivo, meu irmão. Agradece a Deus que você está vivo, o diabo não tirou sua vida. Volta agora. Arrependa-te dos teus pecados. Confessa o Senhor Jesus com a tua boca, entrega o teu caminho a Ele. Que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Eu vou te ensinar agora, meu querido, como é que você sai da condenação eterna, como é que você consegue esse perdão que vem de Deus. Eu vou te ensinar agora. Somente Ele pode te perdoar e te salvar. Amém? Repete comigo aí essa oração. Para tudo que você estiver fazendo, repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus, meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor, me recebe como teu servo agora. Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração e na minha mente, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Guarda em mim a palavra do Senhor. Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, me livre das maldições, me livre das perseguições espirituais, das macumbas, das obras das trevas, da inveja, da praga, da palavra mal falada, mal lançada. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me livra desse mal. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Ó Jesus, Senhor, que eu possa ser teu servo, que eu possa ter o perdão dos meus pecados, que assim que eu terminar essa oração, eu vou dobrar o meu joelho e vou confessar ao Senhor. Senhor Deus, me recebe como teu servo, como teu filho, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, porque eu aceitei o Senhor Jesus, eu confessei o Senhor Jesus com a minha boca agora. Irmão, você deu o passo mais importante da tua vida, que foi confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Agora, nós terminarmos aqui essa oração, você vai para o seu canto ali, entra para um quarto, entra para um banheiro, um lugar que ninguém está te vendo, dobra o seu joelho. Se for um lugar muito sujo, ora em pé, não tem problema. Mas diz para o Senhor Jesus: Senhor, eu te confessei, eu entreguei minha vida ao Senhor, convidei o Senhor para fazer morada em mim, eu sou do Senhor a partir de agora. Eu quero confessar para o Senhor esse pecado aqui, esse pecado que me atormenta, que me acompanhava, essa coisa que eu tinha feito e que eu nunca consegui me perdoar. Mas eu confesso ao Senhor agora e peço o teu perdão, e você vai sentir o perdão. Essa é a parte mais importante. Quando o Senhor Jesus te perdoa, você sente o perdão. Amém? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará.
agora. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, tá bom? Que você seja muito abençoado. Me segue aí, irmão, segue esse canal e vamos seguir o Senhor Jesus junto, na verdade. Seja um seguidor junto do Senhor Jesus, junto comigo, nesse canal aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Entra nesse canal, se inscreva, compartilhe os vídeos para que as pessoas possam se converter também ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e a paz do Senhor seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.